para o Jornal da UFO. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última terça-feira o resultado para o PIB, o Produto Bruto Interno, no segundo trimestre de 2020, deste ano. A economia brasileira encolheu 9,7% em comparação ao primeiro trimestre deste ano. É uma queda muito significativa. O Brasil vive atualmente a 10ª recessão econômica de sua história. E o que muda agora? Especialistas apontam que das recessões já vividas, essa pode ser uma das mais duras para a economia brasileira. E como vamos sair dessa? Bom, esse é o tema em destaque do nosso jornal. Confira a reportagem especial sobre esse tema. A queda histórica do Produto Interno Bruto não foi algo inesperado para os economistas. Porém, o resultado foi pior do que o previsto para o próprio governo federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB encolheu 9,7% entre os meses de abril e junho deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Os números confirmaram que o Brasil entrou em recessão técnica. Este é o menor resultado para a economia desde 1996. O recuo do PIB brasileiro, tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre, foi maior do que as expectativas do governo federal. Vale lembrar que lá em março e abril, o Ministério da Economia esperava um crescimento de 0 para 2020. Na verdade, todo esse otimismo do governo federal destoava das expectativas de estudiosos, economistas e analistas de mercado. Nos primeiros 6 meses, a economia brasileira já recuou no total 12,2%, ou seja, o somatório dos 2 primeiros trimestres. O fato é que o terceiro trimestre já está comprometido e o quarto dependerá do desempenho das festividades de final de ano. Ou seja, o ano de 2020 terá um PIB negativo de 2 dígitos. O período analisado corresponde aos meses de maior impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, fenômeno observado também em outros países. Os setores com pior desempenho foram da indústria e o de serviços. O PIB industrial caiu 12,3% no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano. Já o PIB de serviços teve uma queda de 9,7% no segundo trimestre, se comparado com os 3 primeiros meses do ano. De acordo com o professor de economia da UFO, o auxílio emergencial ajudou a amortecer um pouco do tombo da economia. O auxílio emergencial representou um ganho de renda. Esse recurso foi utilizado ao menos para comprar alimentação da população mais pobre, o pagamento das despesas mais básicas de moradia e vestuário e, em alguns casos, significou também gastos com reforma da moradia e a compra de aparelhos eletrônicos. A estimativa é de que o auxílio tenha injetado cerca de 300 bilhões de reais na economia. Vamos ver agora o que ocorrerá com as novas parcelas de apenas R$300. O fato é que isso, por si só, representará uma queda de renda, tomando como base a renda média de R$400. As consequências da queda do Produto Interno Bruto já podem ser sentidas no dia a dia do brasileiro. Esse recuo considerável do PIB produz, na minha opinião, 2 consequências gravíssimas. A primeira é o aumento do desemprego e a segunda, a destruição em massa de empresas de capacidades de produção. A queda na demanda agregada gera efeitos em cadeia que são inevitáveis. Quando uma empresa não vende seus produtos, ela para de fazer novas encomendas, para de contratar trabalhadores, que param de receber salários, que param de consumir e que, por fim, levam ao fechamento de mais empresas. Isso já está acontecendo neste momento. As famílias perderam seus empregos e suas rendas. Já as empresas perderam vendas e ficaram sem fluxo de caixa. Infelizmente, a economia brasileira está agonizando no curto prazo. E se políticas públicas de recuperação econômica não forem rapidamente implementadas em nível federal, estadual e municipal, caminhamos para uma recessão profunda de longo prazo que comprometerá mais uma década da economia brasileira.